mente aproveitar a noite de hoje. Pedimos para desligarem os celulares, por favor. Vamos fazer a nossa prece inicial. Queridos companheiros, boa noite. Mais uma vez estamos reunidos em nome de Jesus. Vamos nos acompanhar essa noite fria, casa cheia, uma alegria muito grande. Não somente para nós trabalhadores, mas para toda essa falange de amigos espirituais que tão carosamente estão aqui presentes, nos protegendo, nos auxiliando, os benfeitores amigos. Deixamos o problema do dia, todos sabemos que não está fácil, mas sabemos que aqui encontramos um pronto-socorro espiritual, onde possamos relembrar e aprender os ensinamentos que o nosso mestre querido nos trouxe. Mantendo esse equilíbrio, essa tranquilidade, vamos envolvendo o expositor com muita luz para que ele possa ser iluminado e trazer a mensagem da noite. E pedindo licença para começarmos o trabalho, vamos de um pensamento orar aquela prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes, Pai, cairmos em tentação. E livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu o poder, o reino e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lembrando a todos, das atividades desta casa, da unidade Butantã. Temos a unidade Santana do Parnaíba, Peruíbe, Na nossa casa, todas as segundas-feiras, para tomar passe e ouvir o Evangelho, nós temos a partir das 8 às 12 horas. À noite, nós temos o curso da casa, tudo é gratuito aqui. Também estão de portas abertas. Terça-feira, das 8 às 12, passe Evangelho. Qualquer um que estiver fazendo o tratamento e puder vir, por exemplo, o compromisso era na terça, eu posso ir na segunda, então é possível para não haver a interrupção do tratamento. Aí à tarde, tem as gestantes, das 13h30 às 17 horas. À noite, a nossa atividade aqui. Quarta-feira, temos também, caso alguém tenha possibilidade e queira, temos assistência espiritual, passe, das 14 às 18 horas. E temos também, à noite, o curso com o Laerson, sempre é bem-vindo todos, que queiram participar aqui. E na quinta-feira é um trabalho fechado, que é trabalho de desobsessão. E na sexta-feira, tratamento médico espiritual a partir das 17 horas, E agora, a partir deste sábado, dia 6 de julho, nós teremos também a atividade com o médium Laerson, a partir das 15 horas, tá? Então, quem não puder vir às sextas-feiras passar pelo tratamento, pode vir aos sábados. Lembrando que nós temos a evangelização infantil a partir das 10h30 até o meio-dia, tá bom? No feriado, a nossa casa funciona normalmente, tá bom? Lembrando também que, caso alguém queira a possibilidade de fazer qualquer doação no site www.iecim.org, nós temos um ícone que você se cadastra e faz a doação. Você vai preencher o cadastro, vai imprimir o boleto e pagar ao banco. Pode ser por internet, casas lotéricas, Então, havendo a possibilidade, porque a nossa casa, as nossas casas, a gente tem colaborado com doação de sopa, tem muita atividade. Então, nós precisamos da ajuda de todos para podermos ajudar melhor, tá bom? Então, obrigada. Vamos lá. Desculpa-me, essa noite a gente vai ouvir o Soares falando do capítulo 22
do capítulo 22 do Evangelho, não separar o que Deus juntou. Precisa disso. Está ouvindo bem? Está ouvindo bem? Está ligado? Está ligado. 1, 2, 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Tá ouvindo? Hã? Agora ouviu? Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus nos auxilia hoje e sempre. Hoje nós vamos falar do capítulo Não Separará o que Deus Uniu, capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. E essa minha exposição eu baseei na Bíblia, na Gênesis, os Evangelhos de Marcos, Lucas, Mateus, os livros de Kardec, do Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos e alguns livros de Chico Xavier e algumas outras investigações. Esse tema fala da indissolubilidade do casamento. Não há separação quando há a união de Deus, né? Então é um capítulo muito interessante para a gente estudar. Vamos navegar no tempo. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Criou o mar, o rio, as florestas. Criou os peixes. Criou os animais ferozes. Plantas jorravam as flores. A água borbulhava. E a terra cheia de possibilidades. E Deus pensou. E aí Deus criou o homem. E o homem olhava para a natureza, observava a natureza e não entendia, não achava graça. Deus observava-o, chegou próximo dele, falou: dê-me um pedaço de um osso que eu vou fazer para você uma companheira. Mas o homem tirou aquela parte mais frágil da costela, né? Bem molinha. E Deus a Deus. Forneceu a Deus e Deus começou a produzir a mulher. E o homem observava, quieto. Deus fez a mulher, apresentou ao homem e disse: aqui é a sua companheira. O homem olhou para Deus e disse assim: agora sim, Deus. Agora a natureza está linda. Era isso que eu precisava. Já pensou se Deus tivesse feito primeiro a mulher? E a mulher fosse observar a Deus fazer o homem? Ia dar um palpitezinho, né? Deus, não dá para corrigir ali? Esse órgão aí não dá para ser maior? Não dá para ser 2, Deus? 2 coração, gente. Para que tenha mais amor. Porque a mulher é mais amor, o homem é mais razão. Né? E no princípio, o homem era da caverna. Navegamos no tempo. O homem primata vivia de caças. E aí surge o ditado da mulher: sexo frágil. Muita gente acha que é por causa da força do homem, força muscular. E não é nada disso. Naquela época, a mulher não podia sair para caçar quando ficava menstruada, por causa do cheiro do sangue, porque seria atacada pelas feras violentas. Então se criou esse estigma do sexo frágil.
E vamos navegar no tempo junto com o casal. E naquela época, o homem da caverna mantinha sobre o seu teto várias mulheres. Não só uma. Ele era proprietário de algumas mulheres sobre o seu domínio. Mas caminhamos no tempo e evoluímos. Vamos caminhar para o progresso. Chegamos no tempo dos profetas. E o homem se vê diante de uma situação crescente e cria-se a união dos casais. E caminhamos no tempo e chegamos na criação do casamento. Casamento que a mulher naquela época não tinha direito nenhum, só de ficar em casa. E caminhamos mais um pouco no tempo e chegamos em Jesus. E está Jesus sentado na Judéia a ensinar. E os fariseus chegam para tentar Jesus e perguntam: Senhor, podemos dispensar as nossas esposas? E Jesus diz a eles: não leram o que o Criador escreveu? A mulher e o homem abandonará o seu pai e sua mãe e unirá em uma única carne. Mas eles, para tentar Jesus mais uma vez, e pergunta: Mestre, Moisés estava errado quando ele nos deu o direito de dar uma carta de repúdio e dispensar as nossas esposas? Jesus olha para eles e disse: não, meus amigos. Moisés fez isso por causa da dureza dos vossos corações. Veja que Jesus está falando para homens, gente. Porque só os homens dispensavam as esposas. A esposa não tinha direito nenhum. Mas vamos caminhar no tempo. E vamos na evolução do homem, chegando nas leis que regulam o casamento. Porque a lei de Deus, ela é única. É a lei do amor, do entendimento. Ela é imutável. Mas as leis dos homens são todas mutáveis. E na relação do casamento, a única lei divina é a união do sexo para a reprodução dos seres que morrem. E vamos andar na evolução do homem, na evolução da terra, do pensamento e da sociedade. E vamos chegar nas leis que regula essa criação tão divina. Porque o casamento, gente, é uma criação tão divina que existe entre todos os povos e em todos os países. Mas ela é tão humana, a lei tão humana que regula o casamento, que não há em nenhum lugar do mundo, em nenhum país do mundo, nem mesmo na cristandade, nenhuma lei que seja iguais. Elas têm sempre uma diferença. E também não existe em nenhum lugar do mundo que ela não tenha sofrido com o tempo mudanças, porque a lei é humana. A lei do homem é mutável, gente. Ela muda de acordo com o nosso pensamento, a nossa evolução. Ela muda tanto, gente, que hoje nós já temos a união homoafetiva. Nós temos a união
instável, a união estável entre casais iguais, que não é criação de Deus. Porque a criação de Deus era para a progressão, a criação do ser. Não é contra. Não é contra Deus. A lei de Deus é a lei da evolução também. Então nós evoluímos e demos o direito, através da evolução do homem, a essa união homoafetiva, que é uma coisa muito bonita, muito saudável. Mas se a gente voltar lá atrás e ver que a lei divina, ela está na união do sexo, para a reposição do ser que morre. E nós vamos andando no tempo, na evolução. E o casamento, com as suas inuências, seus pequenos detalhes de complicação, nós vamos chegar na lei do divórcio. E nós chegamos na lei do divórcio, que é totalmente humana. E nós temos que ter muito cuidado com essa lei da separação. Veja que mesmo Jesus é a favor, porque ele diz: foi por causa das vossas durezas que Moisés permitiu que vocês dessem a carta de repúdio para suas esposas. Mas o casamento, gente, é uma coisa muito fantástica. Mas temos que ter muito cuidado. Eu ouvi uma palestra do padre Fábio de Mello, onde ele falava com casais sobre casamento. E ele falou uma coisa muito engraçada e muito séria ao mesmo tempo. Ele falou assim: todos os casais que eu aproximo deles e pergunto: quem foi que celebrou vossos casamentos? E eles falam: foi o padre fulano de tal, foi o pastor fulano de tal. E ele fala: gente, quem celebra o casamento é o casal. Então nós temos que celebrar o nosso casamento. Nós temos que celebrar o nosso casamento. O casal tem que celebrar o casamento. O padre, o pastor, só faz a cerimônia. O cartório registra o casamento civil. E em alguns países não necessita. Veja que a lei do homem é totalmente diferente. Mas o padre até brinca. Uma brincadeira saudável. Ele fala: gente, o casamento não é brincadeira. Casamento não é mágica. Veja que o bicho mais sábio do mundo é o pato. Já nasce com os dedos grudados para não usar aliança. Sábio, né? Não vou juntar a ninguém. Mas vamos andar no tempo, né? Vamos andar no nosso tempo do casamento. E o casamento é complicado. Não é fácil, gente. Criar uma família não é fácil. Porque nós temos que ter cuidado com as desavenças. Qual esposo e esposa que nunca teve uma briga, uma discussão? Nós estamos dormindo todos os dias juntos, acordamos juntos, levantamos juntos, vivemos juntos. E aquela família que não tem brigas e discussões pode ter um problema maior do que a gente imagina. A paz contínua, às vezes, o problema que está lá fora não é trazido para o seio da família, para que seja discutido e ter as brigas e as discussões. E diz o seguinte: família que briga unida, permanece unida. Mas também nós temos que ter o cuidado que essas brigas não sejam
repetitivas, contínuas. E temos que ter cuidado para os filhos pequenos, porque ali é onde formado a união dos caracteres. E nessa união dos caracteres é formado, editado os seus caráter. Um caráter que vai levar pela vida toda, gente. O casamento civil no Brasil começou em 1890. 1890. Em 1916, foi aceito um projeto de lei onde aceitava o divórcio. E o divórcio cresceu tanto no Brasil. E 70% de quem pede o divórcio no Brasil é a mulher. Veja que a mulher não tinha nem direito. Olha como muda a evolução do homem. 70% é a mulher que pede o divórcio. Mas nos últimos 23 anos no Brasil, nós tivemos um aumento de 200% de pedido de divórcio no Brasil. Casamento é confiança, gente. Casamento é força de amor um com o outro. Por isso que existe o namoro. Por isso que existe o namoro prolongado, o amor. Às vezes a gente fala, você está namorando há muito tempo. Gente, é conhecimento. É saber para ver se vai dar certo. O casamento sem confiança é terrível. E a confiança é isso aqui, gente. Vamos imaginar que isso aqui seja a confiança. A confiança num casamento. E quando ela é quebrada, meus irmãos, é um complicador no casamento. Quebramos, né? Tentamos botar de novo igual. Estão igual? Isso é a confiança. Então nós temos que ter muita confiança no casamento. Nas discussões, no entendimento. A USP fez um levantamento e descobriu o seguinte: os ciumentos são os mais traídos. E o casamento que não tem a confiança, o amor, dura em torno de 10 anos. Casamento não é clausura. Casamento não é relação objetal. Casamento não pode haver ciúme doentio. Porque é próximo da amputação. E nesse levantamento da USP, eles, aprofundando, eles chegaram que o ciúme excessivo, o controle sufocante, é a maior causa dos divórcios nesse país e provavelmente em outros. No casamento nós temos que ter muita cautela, porque o mal-estar é a antessala do mal. O mal-estar é a antessala do mal. E o mal no casamento é como uma doença, gente. Quando a gente fica doente, a gente procura um médico, toma um remédio e cura, né? No casamento é a mesma coisa. Quando tem um mal-estar, reunimos, conversamos, discutimos, observamos, perdoamos para nos entendermos. E a discussão no casamento é muito complicado, porque a sua irritabilidade
não leva a nada. Só vai deixar o outro mais irritado. Vamos supor que a minha esposa, que está ali na porta, chegue para mim e fale assim: Soares, não aguento mais. Ela transferiu o problema para mim. Mas se ela mudar a direção e falar: Soares, não aguento mais a sua diferença. Ela transferiu o problema para ela e está falando: vamos conversar, vamos nos entender. Quero continuar com você, mas temos que mudar aqui. Para que isso aconteça, nós temos que ter a misericórdia, gente. Para que a pessoa que a gente ama, a gente tem que ter a misericórdia. Porque através da nossa misericórdia, Ele vai consertar os seus erros. Ele vai enxergar os seus erros. E só através da nossa misericórdia, nós vamos nos amar. E eu não vou conseguir dizer para minha esposa: eu te amo, se eu não perdoá-la. Sem perdão a gente não consegue dizer: eu te amo. E o casamento? Kardec trata do casamento uma coisa muito séria. Até trouxe aqui para ler. Tem duas perguntas no Livro dos Espíritos, a 695 e a 699, que é abrangente ao casamento. Na 695, Kardec pergunta assim, para os Espíritos da Verdade: o casamento, ou seja, a união permanente dos seres, é contrária à lei da natureza? Resposta dos Espíritos da Verdade: é um progresso na marcha da humanidade. Pergunta 696. Kardec pergunta: qual seria o efeito da abolição do casamento sobre a sociedade humana? Resposta do Espírito da Verdade: o retorno da vida dos animais, ou seja, o retorno à vida primata. Comentário de Kardec, muito interessante. Vou ler para vocês. A união livre e fortuita do sexo pertence ao estado da natureza, de natureza. O casamento é um dos primeiros atos de progresso na sociedade humana, porque estabelece a solidariedade fraterna e é encontrada entre todos os povos, embora nas mais diversas condições. A abolição do casamento seria, portanto, o retorno da infância humana e colocaria o homem abaixo mesmo de alguns animais que se dão exemplo na união constante. Veja como o casamento é. O casamento é divino, né? Nós temos que ter muito cuidado nas nossas discussões, no nosso relacionamento, especialmente nas crianças, porque elas vão evoluir, vão virar adultos, né? E antes de falar sobre esse tema, eu quero ler uma passagem do livro Na Era dos Espíritos, Na Era do Espírito, de Chico Xavier. E no capítulo 11, Emmanuel diz mais ou menos assim: ó: não se nega o direito de adiar realizações ou de dilatar o prazo destinado de certos débitos, pois ninguém pode aceitar a criminalidade em nome do amor. Entretanto, nos dias difíceis do lar, recorda que o divórcio é justo, mas na medida articulada em última instância. Em última instância, gente. Então nós voltamos lá no remedinho, né, da doença. Você vai no médico. O casamento é a última instância para que você chegue na amputação. Que ele quer dizer, o sofrimento também não é justo. Se você tenta conversar, se você tenta entendimento, com amor, com harmonia, e não dá certo, existe o remédio, o divórcio.
Emmanuel diz até uma frase mais ou menos assim: o coração é um lar que a porta tem a fechadura por dentro. Como você vai chegar na alma do próximo se ela manter fechada? Voltamos na irritabilidade. Quando você bate de frente, você está em guerra. Em guerra eu vou defender e vou me atacar. Quando você vem com amor, com serenidade, com carinho, com sabedoria, a porta está aberta. E no livro de Caminho, Verdade e Vida de Chico Xavier, Emmanuel, no capítulo 164, diz assim: o homem não pode não ludibriar o impositivo da lei, abusando de faculdades materiais para lisonjear os sentidos. Sério, né? O que é isso? A educação dos nossos filhos. Porque tem muita gente aí falando assim: ah, eu vou casar hoje, se não der certo eu separo amanhã. Gente, casamento é sério. Casamento não é brincadeira. E de acordo com nós criamos os nossos filhos, ele vai pensar no casamento dele da mesma forma. Tá certo que existe o remédio, né? Ninguém sabe tudo. Mas nós temos que saber como conduzir os nossos filhos nas discussões, nas falas. O casamento é o exercício diário de amor. É um exercício de fraternidade, de companheirismo. Eu sei que não é fácil. Mas o casamento tem uma força incomensurável. E é uma das grandes criações de Deus. Mas para o casal atingir a Deus, essa criação tem que transformar o matrimônio em sacramento, em sacramento. A união do sagrado com o matrimônio. E essa força é tão incomensurável que é nela que nós vamos ver a forma mais explícita do encontro de Deus com o humano na criação da vida. Não tem maior forma mais explícita do que essa. É a criação da vida. Todos nós aqui fomos criados assim, com o consentimento de Deus. E isso é bíblico. O Criador diz: se dois de vós se unirem em meu nome, que pedirá, será dado. Em Mateus, capítulo 18, versículo 19 e 20, ele escreve a fala de Jesus assim: eu vos digo, se dois de vós se unirem na terra e pedirem qualquer coisa, será atendido pelo meu Pai que está nos céus. Pode ir na Bíblia. Ele não fala céu em nenhum momento. Ele fala céus, no plural. Cada lar de vocês é um céu. Porque lá está Deus. Lá teve a união de Deus. Nós temos que pensar nisso. É a criação. O casamento é complicado, todos nós sabemos, porque viver dia a dia, mas nós temos que exercitar o amor. Nós temos que exercitar
a caridade, né? O casamento tem que ser adubado todos os dias, sempre que puder. Um eu te amo, um beijo de manhã ao sair para o trabalho, um beijo ao retornar do trabalho. Num feriado, um café na cama, não custa nada. Que seja o esposo ou a esposa que saiba fazer. Uma flor colhida no centro espírita. Eu te amo. Mas sem perdão, nós não temos condições de produzir essa palavra. O eu te amo é uma coisa muito importante, gente. Eu até mostrei para minha esposa hoje uma piadinha na internet que vocês podem ver. Digite lá. Marido que encontra com a morte. Ele está no telefone atendendo a esposa e ela quer viajar. Ela fala, mas mulher, eu preciso de ir para reunião, eu preciso trabalhar. Eu já te dou tudo. Você não tem tudo. Você tem carro, tem dinheiro, cartão de crédito. E ele está ali discutindo com a mulher. Desliga o telefone, quando ele vira e encontra um cara. Quem você é? Sou a morte. A morte? É. E vim te buscar. Buscar eu, é? É. Vim te buscar. Hoje, ó, vou te levar para lá. Fala, mas, moço, vamos negociar, eu tenho dinheiro, vamos negociar. Você é pecador, rapaz. Eu vou te levar hoje. Estou apressando, mas vocês digitam lá para ver. E por fim ele consegue convencer. Começa com 40 anos negociando com a morte. A morte chega em 20, 5 anos. Ele fala assim, tá bom, 5. Beleza. Fala, 5 dias. Ele pega o telefone rapidinho e liga para a mulher. Mulher, oi, quem é? Sou eu. Eu quem? Eu, fulano de tal, Lindaura. Não tá vendo que sou eu? Ele não tem o hábito de ligar para a mulher. A mulher estranhou. Assim, vamos fazer, eu estive pensando melhor, vamos fazer aquela viagem. Mas que viagem? Aquela lá para Fortaleza. Ah, tá, no fim do ano. Não, mulher, agora! Tem só 5 dias. É muito engraçado. Isso é a família, gente. Às vezes a gente não tem tempo para a família. Não é viajar, é dar isso. O amor é simples. O eu te amo é simples. O café na cama é simples. O amor é simples demais, porque ele é rico em todas as suas propriedades. O amor na família tem que existir de uma forma única e uniforme, entre pai, filho, esposa, todos numa união só, com todos os seus defeitos, com as suas brigas, com as suas desarmonias, às vezes, né, que esteja harmonizada lá na frente. Para se entender. Tem uma oração que chama Oração pelas Famílias. Essa oração tem tudo a ver com essa palestra de hoje. Ela virou música de Roberto Carlos e Padre Zezinho e Padre Antônio Maria. Ela é mais ou menos assim. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro, de corpo e de mente. E que nada nesse mundo separe o casal sonhador. Que nenhuma família habite debaixo da ponte. E que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. E que eles vivam do ontem, do hoje, em função de um depois.
Que marido e mulher têm a força de amar sem medida. Que ninguém vai dormir sem pedir e sem dar o seu perdão. E que a criança aprenda no colo o sentido da vida. E que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traia nem traia seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. E que no seu firmamento, a estrela que tem maior brilho, seja a firme certeza de um céu, aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. Que o homem carregue no ombro a alegria de um pai. Que a mulher seja um céu de amor, de ternura. E que os filhos conheçam a força do amor. A força que brote desse amor. Senhor, abençoe as famílias, amém. Senhor, abençoe a minha também. Muito obrigado. Bem, aproveitando esse momento, né, vamos compartilhar com vocês um texto escrito pelas mãos, pela médium Sueli Caldas Schubert, pelo o espírito de Eurípides Barçanufo, é aquele que está ali. Ele viveu em Sacramento, aqui em Minas Gerais. Ele nasceu no dia 1º de março de 1880. Ele foi um dos que começaram a divulgação, o estudo da doutrina espírita no Brasil, né? Ele faleceu em novembro de 1918, viveu apenas 38 anos aqui no Brasil, né? Sendo a formação dele, ele foi educador, jornalista, político, médium, né? Ele era autodidata, e aí ele, através da própria vontade, né? Força de vontade, ele estudou medicina, né? Ele fez astronomia e também criou, junto, desde o início, ele fez na escola dele, né? Falar dele até muito assim, interessante, porque eu tive a oportunidade de conhecer em Sacramento o Colégio Allan Kardec, onde ele iniciou métodos de pedagogia e instrução, dando aulas, né, desde a tenridade. Então, lá onde nós verificamos, é uma vibração muito gostosa de uma escola, onde tem árvore, mas mantém aquela coisa de 1930, 1920, aquela coisa muito gostosa de uma escola. Então, ele sempre esteve vinculado a nós pela parte de saúde e educação, né? E nesse momento em que nós estamos vivendo tanta tribulação no mundo, né? Tudo acontecendo, ele mandou uma mensagem a todos nós. Essa mensagem foi recebida no Centro Espírita Jesus no Lar, no dia 15 de março deste ano. Diante dessa crise que se abate sobre o nosso povo, face a essa onda de pessimismo que toma conta dos brasileiros, frentes aos embates que o país atravessa, nós, os seus companheiros, trazemos na noite de hoje a nossa mensagem de fé, de coragem e de estímulo. Estamos irradiando-a para todas as reuniões mediúnicas que estão sendo realizadas neste instante, de norte a sul do Brasil. Durante vários dias estaremos repetindo a nossa palavra,
a fim de que maior número de médiuns possa captá-la. Cada um destes que sintonizar nesta faixa vibratória dará a sua interpretação, de acordo com o entendimento e a gradação que lhe forem peculiares. Estamos convidando todos os espíritas para se engajarem nesta campanha. Há urgente necessidade de que a fé, a esperança e o otimismo renasçam nos nossos corações. A onda de pessimismo, de descrédito e de desalento é tão grande que mesmo aqueles que não estão bem intencionados e aspirando realizar algo de construtivo e útil para o país, em qualquer nível, veem-se tolhidos em seus propósitos, sufocados nos seus anseios, esbarrando em barreiras quase intransponíveis. É preciso modificar esse clima espiritual. É imperioso que o sopro renovador de confiança, de fé nos altos destinos de nossa nação, varra para longe os miasmas do desalento e do desânimo. É necessário abrir clareiras e espaços para que brilhe a luz da esperança. Somente através de esperança conseguiremos de novo arregimentar as forças de nosso povo sofrido e cansado. Os espíritas não devem engrossar as fileiras do desalento. Temos o dever inadiável de transmitir coragem, infundir ânimo, reaquecer esperanças e despertar a fé. A fé no nosso futuro. A certeza de que estamos destinados a uma nobre missão no concerto dos povos, mas que a nossa vacilação, a nossa incúria podem retardar. Responsabilidade nossa. Tarefa nossa. Estamos cientes de tudo isto e nos deixamos levar pelo desânimo. Este vírus de perigo inimaginável. O desânimo e seus companheiros, o desalento, a descrença, a incerteza, o pessimismo, andam juntos e contagiam muito sutilmente, enfraquecendo o indivíduo, os grupos, a própria comunidade. São como cupim a corroer, no silêncio as estruturas. Não raras vezes, insuflado por mentes em desalinho, por inimigos do progresso, por agente do caos. Esse vírus se expande e se alastra por contágio, derrotando o ser humano antes da luta. Diante desse quadro de forças negativas, tornam-se muito difíceis quaisquer reações. Portanto, cabe aos espíritas o dever de lutar pela transformação deste estado geral. Que cada centro, cada grupo, cada reunião promova nossa campanha. Que haja uma renovação dessa psicosfera sombria e que as pessoas realmente sofredoras e abatidas pelas provações encontrem em nossas casas um clima de paz, de otimismo e de esperança. Que vocês levem a nossa palavra a toda parte, àqueles que possam fazê-lo. Transmitam-na através dos meios de comunicação. Precisamos contagiar o nosso movimento com estas forças positivas, a fim de ajudarmos efetivamente o nosso país a crescer e a caminhar no rumo do progresso. São essas forças que impelem o indivíduo ao trabalho e acreditar em si mesmo.
do seu próprio valor e capacidade. São essas forças que levam a crer e lutar por um futuro melhor. Meus irmãos, o mundo não é um não à matroca. Nós sabemos que Jesus está no leme e que não iremos sossobrar. Basta de dúvidas e incertezas que somente retardam o avanço e prejudicam o trabalho. Sejamos solidários, sim, com a dor do nosso próximo. Façamos por ele o que estiver ao nosso alcance. Temos o dever indeclinável de fazê-lo, sobretudo transmitindo o esclarecimento que a doutrina espírita proporciona, mas também que a solidariedade exista em nossas fileiras, para que prossigamos no trabalho abençoado, unidos e confiantes na preparação do futuro de paz por todos almejado. E não esqueçamos de que, se o Brasil é o coração do mundo, somente será a pátria do Evangelho se este Evangelho estiver sendo sentido e vivido por cada um de nós. Essa mensagem, Eurípides Barçanufo nos encaminha como um grande incentivo e num grande momento que nós estamos vivendo. Esta mensagem está no site também do IECI, caso alguém queira ler com mais cuidado, mais atenção, tá bom? Então, nessa noite de hoje, que pensemos, que reflitamos sobre tudo e que possamos, através dos ensinamentos de Jesus, nos melhorarmos e através de nós conseguimos acrescentar ao nosso redor o melhor. Vamos então fazer a nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade, Senhor. Mais uma noite nós tivemos o contato com o teu Evangelho, com o teu ensinamento. Como disse nosso irmão Eurípides, somente a hora que nós conseguimos colocar esse Evangelho em prática, nós construiremos um ser melhor. Nós construiremos um Brasil melhor. Está nas mãos de cada um de nós. A decisão é de cada um. Jesus não impõe essa decisão a ninguém, mas nos espera de braços abertos. Tenhamos fé, coragem, principalmente responsabilidade sobre a família que constituímos, sobre as crianças que criamos, sobre o Brasil que nós estamos deixando para o futuro. Que nós consigamos fazer a nossa parte, seguindo sempre, 24 horas por dia, os exemplos e as palavras deixadas pelo nosso Mestre. Que Ele esteja conosco, nos guiando, trazendo a paz que nós tanto buscamos, abrindo nossos corações e tirando as escamas de nossos olhos, para que façamos as escolhas corretas, com responsabilidade e, acima de tudo, com muito amor, com amor ao nosso Pai, ao nosso Mestre e à doce estrela de Nazaré, que sempre nos acompanha. Seja conosco, Mestre amigo, hoje e sempre. Graças a Deus. Então, estamos indo para a nossa segunda parte do trabalho. Pedimos a gentileza